antes de começar a funilar, a ideia de trazer algumas empresas acho excelente, mas antes disso eu queria saber se o Thiago concorda com essa história de operar longo prazo, né? Investir para o longo prazo em renda variável ser complexa no Brasil. O retorno de uma ação não vem somente do crescimento de lucro, ele vem do pagamento de dividendos e da expansão de múltiplo. Talvez o crescimento do Brasil não seja magnífico. Por outro lado, todos os países do mundo estão tendo crescimentos muito ruins, né? O Brasil hoje deve estar, das grandes economias do mundo, talvez no quartil superior das que mais crescem, né? A gente viu o PIB do primeiro trimestre muito bom, o PIB de ontem muito bom, o PIB do 2022 é bem acima da média. A gente tem uma força que cresce e vai continuar crescendo, que é o agro, negócio do país. O agro brasileiro ele é muito competitivo e hoje ele é representativo do PIB. Então, quando ele cresce 5%, em cima de uma base pequena, como era 20 anos atrás, ele impactava pouco o PIB. Quando ele cresce os mesmos 5% de uma base que é quase 30% do PIB, começa a ter um impacto real no PIB. E o agro, felizmente, não depende muito de Brasília, no sentido de que não dá para atrapalhar muito, porque a demanda vem de fora. Vem pouca demanda do mercado interno, né? Então tem muito mais a ver com a urbanização da Ásia e as populações, sobretudo de África e Ásia, saindo da linha da miséria. A primeira coisa que as pessoas fazem é melhorar sua alimentação, e o Brasil é a válvula de escape da produção. Então, o crescimento, acho que do Brasil, ele começa a ter um impacto grande vindo do agro. Então, isso independe um pouco desses fatores que eu concordo, mas tem essa outra força ajudando o crescimento do Brasil, né? Outra coisa, o múltiplo das empresas brasileiras está entre os menores do mundo, o que faz com que o dividendo das empresas brasileiras seja um dos maiores do mundo. E isso ajuda no retorno total das ações. E como o múltiplo das empresas brasileiras está abaixo da média histórica, só de convergir para a média histórica já deveria ter um retorno positivo. Então, por incrível que pareça, não existe correlação nenhuma entre crescimento econômico e valorização do mercado acionário. A China foi um dos países que mais cresceu no mundo, e se você pegar a bolsa deles, está no mesmo patamar que estava mais ou menos 20 anos atrás, né? Por quê? Porque as empresas lá não tiveram retorno sobre capital alto. E por incrível que pareça, as empresas do Brasil talvez não cresçam tanto, mas têm um retorno muito alto sobre capital, né? Então você pega as grandes empresas do Brasil, né? Os bancos, são os bancos mais rentáveis do mundo. A nossa petrolífera é hoje, nesse momento, né, nessa fotografia aqui dos últimos anos, uma das petrolíferas mais lucrativas do mundo. A nossa mineradora é também uma das mineradoras mais lucrativas do mundo. A nossa cervejaria é uma das maiores cervejarias do mundo. E assim sucessivamente. O retorno sobre capital no Brasil, isso se dá muito por conta de uma dinâmica oligopolizada que existe na economia brasileira. As empresas são muito lucrativas. Elas não crescem tanto, mas elas são bastante lucrativas, e por conta disso talvez compense esse baixo crescimento que o nosso país tem pela forte geração de caixa e o múltiplo comprimido. Então eu sou otimista com o mercado acionário do Brasil, talvez não pelo crescimento, que eu acho que vai ser um crescimento mediano do mundo, né, do crescimento da nossa economia, mas porque o múltiplo está abaixo da média histórica e a lucratividade das empresas brasileiras é acima da média mundial. O ROI, né? O ROI das empresas brasileiras é bem acima da média mundial. Então o nosso crescimento, se for igual à média, a gente tem um ROI que está ali quartil superior e um valuation que está no quartil superior, que ajudam a compensar a falta de crescimento, que, repito, o Brasil talvez não cresça tanto, mas os outros países do mundo também deterioraram muito suas taxas de crescimento, né? China deteriorando muito. Europa, nem vou falar, né? Europa não cresce, sei lá, faz alguns anos, né? Nem no futebol agora, nem no futebol mais. Nem futebol mais lideram, né? Quem está liderando. Esse é um país que cresce, a Arábia Saudita é um país que cresce. Os Estados Unidos tá tendo um arrefecimento, é um país que esse eu aposto que vai sempre crescer, atrai muito talento, tem muito capital, tem muitas empresas, o ecossistema econômico funciona.
né? Então esse é um país que, como diz Warren Buffett, não dá para apostar contra. Mas se a gente for ver o crescimento do Brasil nos últimos anos, tem sido parecido com o deles, né? Então eu sou otimista com as ações no Brasil. E já que a gente falou do agro, eu acho que também tem algumas empresas do agro que vão começar a se destacar. A gente já está vendo, né? Empresas crescendo 20%, 30%, 40%, 50% a receita, né? Isso é magnífico. Acho que é difícil encontrar no mundo empresas que crescem como algumas empresas cresceram no agro brasileiro nos últimos anos.